Fala, gente boa! Tô de volta aqui com o segundo ciclo dessa série dos 3 ciclos sobre o relacionamento. O primeiro que eu falei foi o ciclo insano. Se você não viu, dá uma olhadinha aqui no canal, não perde, porque é importante você entender se você está no ciclo insano. O ciclo energético, que é o ciclo que eu vou falar hoje, ele, se você assistiu a série das 7 etapas do casamento, ele está aí principalmente na transição da etapa 4 para 5, talvez ali até caminhando um pouquinho para 6. É a hora que você assume a responsabilidade pelo seu casamento. E aí o ciclo energético, ele diz o seguinte, o amor dele estimula que ela o respeite. O respeito dela estimula que ele o ame. É a hora em que aquilo que você faz para o outro, você começa a ver uma reciprocidade. Você começa a ver que aquilo que você faz, é claro que, como eu disse, né, na transição da etapa 4 para 5, a etapa 4 é aquela que eu já me cansei de lutar pelo poder, mas a 5 é quando eu assumo a responsabilidade. E quando eu assumo a responsabilidade pelo meu casamento, pelas minhas emoções, eu começo a tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E aí eu começo a fazer algumas coisas que faz com que o outro se sinta bem. Então o marido faz com que a mulher se sinta amada. E aí você tem várias formas de fazer isso. Você pode usar, por exemplo, as 5 linguagens do amor. Você pode usar outras ferramentas que faz com que a tua esposa se sinta amada e estimulada a te respeitar. Quando a mulher se sente amada, ela naturalmente respeita o marido. E quando o marido se sente respeitado, ele também é estimulado a fazer algo pela sua esposa. Então, quando o marido faz algo para a esposa, ela se sente estimulada a fazer algo em troca, a fazer algo em reciprocidade, fazer algo pelo marido. Então você pode, por exemplo, pensar assim, mas então é uma troca que eles fazem? É uma troca, mas é uma troca inconsciente. No ciclo insano, há o egoísmo, o desejo de ser agradado. No ciclo energético, é a hora que eu começo a fazer algo para o outro e aí eu faço com prazer. Eu não fico esperando que seja feito para mim. Eu faço porque eu gosto de fazer pelo outro. Eu gosto de fazer. Agora, quando você está nessa transição de um ciclo insano, que alguém tem que ser responsável por parar esse ciclo insano, você pode imaginar que a reciprocidade é instantânea. E ela não é instantânea. A reciprocidade não acontece na mesma hora. Não é porque você, por exemplo, trouxe um buquê de flores para sua esposa que ela vai se abrir para o relacionamento com você e ela vai ficar mais amável e vai te respeitar e vai manifestar esse respeito por você. Não é porque você fez um elogio para o seu marido que ele vai demonstrar amor por você. Mas isso é uma construção. A gente se sente estimulado. Porque quando é simplesmente uma vez, uma ação, a gente pode achar que é por interesse. Mas quando aquilo se torna frequente dentro do relacionamento, a gente começa a ver que isso vai trazendo uma energia para dentro do casamento. Por isso chama ciclo energético. Eu não sei se você assistiu aquele filme Prova de Fogo, e ele é bem interessante porque ele retrata um casal que está passando por uma dificuldade no seu casamento e o marido quer se separar e então o pai traz um livro chamado O Desafio de Amar, que o pai tem algumas anotações numa agenda para esse filho poder fazer com sua esposa. E a esposa estava muito magoada, ressentida com esse marido, e eles estavam realmente a ponto de se separar, ela já tinha dado entrada nos papéis de separação. Mas você se assistiu, vai lembrar, se não, vale a pena você assistir. Ele começa a fazer esse desafio. E o pai tinha passado para ele que eram 40 dias. E ele no meio do caminho, ele tem dificuldade, porque ele está fazendo, ele leva flores, ele prepara um jantar e aquilo nada dá resultado. Ele não consegue ver o resultado na sua esposa. Mas depois, com o tempo e a insistência dele de fazer aquilo diariamente, ele começa a estimular a sua esposa e ela começa a olhar para ele com um olhar diferente. No começo ela olhava e achava que era simplesmente um interesse. Depois ela começa a ver que aquilo havia consistência. Ele não estava fazendo aquilo simplesmente para evitar o divórcio, mas ele tinha se tornado um novo homem. No caso, no filme ele chama Caleb, um novo Caleb. E aí ela se sente estimulada a retribuir algo para ele. Então eu vou falar depois no próximo vídeo aí sobre o ciclo recompensador. Então você precisa ver em que fase você está do seu casamento. Será que você está vivendo aquelas etapas 2, 3, 4 do ciclo insano? Será que você está numa transição para a etapa 5 de assumir a responsabilidade e então estimular o teu cônjuge? Ou será que você já está um pouquinho mais para frente e aí eu vou falar no próximo vídeo sobre o ciclo recompensador? Segue aí, curte o nosso canal, esses vídeos, compartilha com outras pessoas que talvez precisem ouvir isso e a gente se vê por aí em breve.